Você está prestes a ouvir O Dragão que Riu da Tempestade, escrito por E.S. Almeida e produzido por Livro Sonoro. Este é um romance sobre alguém que nasceu invisível para o mundo e decidiu, pouco a pouco, se tornar impossível de ignorar. Acompanhamos Stepan, um jovem marcado pela pobreza, pelo preconceito e pela violência. Mas também acompanhamos sua fome de dignidade, sua luta por existir em uma sociedade que prefere calar quem nasce fora do lugar certo. É uma história de exclusão, sim, mas também é uma história de resistência. Cada página é um embate entre a miséria e a esperança, entre a máquina social que engole vidas e a chama interior que insiste em não se apagar. E ao fundo, há sempre a pergunta: o que acontece quando o silêncio é levado longe demais? O livro mistura crítica social e fantasia sombria, aproximando o real e o imaginado até que os dois se confundam. Não é apenas sobre um personagem, é sobre tudo aquilo que o sistema chama de erro e que um dia decide rir de volta. E.S. Almeida escreve com a intensidade de quem não apenas imagina mundos, mas os confronta. Seu trabalho integra o universo de O Evangelho dos Dragões Caídos, onde dor e fúria se transformam em narrativa e reflexão. Agora, o palco está pronto. Este é O Dragão que Riu da Tempestade, um projeto Livro Sonoro. Capítulo 1. Onde nasce o silêncio. Aqui começa a jornada de Stepan, um menino esquecido pela cidade cinzenta de Bel. Um nascimento apagado, um nome murmurando sem amor, um silêncio tão profundo que já carregava a promessa da ruína. É nesse silêncio que a história começa. Nasci em 4 de abril, data tão banal que o calendário poderia tê-la esquecido sem prejuízo. Não houve promessas, nem festa. Nem sequer um nome dito com gosto. Stepan, murmuraram, mais como quem descarta uma obrigação do que quem oferece um batismo. O som saiu cansado, como se minha existência fosse um peso já na primeira sílaba. Minha cidade se chamava Santa Bel, mas o santo morreu cedo e só restou cinza. Cinza no céu, cinza nas ruas, cinza nas almas. Até os cães nasciam tristes, com uma melancolia herdada, como se a própria natureza tivesse desistido de enfeitá-los. Bel era uma ferida no corpo de um país que já não se reconhecia. Um território invadido, lembrado apenas quando era hora de extrair algo de suas entranhas. Ninguém falava muito sobre as bombas que caíram longe, nem sobre os novos senhores que se ergueram sobre os escombros. Mas o cheiro de pólvora velha e a fumaça das fábricas ainda pairavam no ar, lembrando a todos que a paz não passava de uma anedota mal contada. As mãos em Bel eram calejadas de tanto cavar a própria sobrevivência. Os olhos vazios, ocupados demais em pôr pão na mesa para notar as cores que a fome havia apagado. Os cantos das festas, quando existiam, soavam como ruído de fundo. Nossas histórias murmuravam apenas em becos úmidos, como se até os mortos tivessem perdido o ânimo de aparecer. Nossa cultura corria como rio subterrâneo, viva, mas soterrada pelo peso da miséria. Eu cresci pequeno demais para o mundo e grande demais para a fome que me cabia. Minhas costelas riscavam a pele como grades. As pessoas passavam por mim como sombras, e eu, muitas vezes, era menos que isso. Restolho de afeto. O que sobra quando o amor desiste. Minha mãe não era cruel, era pior, era pedra. Pedra de cansaço, de sabão barato, de olhos que já haviam chorado tudo o que havia para chorar. Depois que meu pai sumiu, numa noite de trabalho no porto, tragado pelo silêncio das cargas, ela virou ausência pura, um corpo presente, sem alma. Em essência, uma boa mãe,
só que envolta numa névoa de negligência tão densa que eu quase precisava implorar por um fiapo de carinho. Meu pai me via assim, mas como se observa um móvel fora do lugar. Tinha a própria vingança contra minha mãe para cuidar. E fantasma pessoal é coisa que exige atenção. A mim restava o consolo de não ser corrigido. Se era descuido ou bondade, não sei. Talvez os dois. Minhas outras irmãs eram sombras correndo atrás de pão e ar. Só Irina quebrava o pacto do silêncio. Ah, Irina! Ela sorria como quem guardava um segredo que o mundo não merecia. Tinha mãos gastas de sabão, mas uma voz que parecia ainda acreditar. Cobria-me com cobertores furados e palavras mágicas que, por um instante, aqueciam mais que brasas. Você é especial, Stepan, ela dizia, e eu fingia acreditar, porque ela acreditava por mim. Depois, ela também partiu. Levou um vestido remendado e um olhar de adeus. Quando a enrolaram num lençol para ser enterrada na lama fria, levei junto meu último calor. Não foi o dia em que Irina morreu que meu coração se rasgou. Foi o dia em que percebi que até a morte, em Bel, tinha pressa e má criação. A solidão, ali, mudou de sabor. Ficou metálica, cortante. Aos 11 anos, eu já vendia verduras como quem vende a infância em prestações baratas. Cada dia, um pedaço a menos da alma. Até que um homem me chamou num beco. Sorriso torto, moedas brilhando como isca. O que aconteceu ali me partiu em duas metades desiguais, e nenhuma delas voltou a ser inteira. Não contei a ninguém. Em Bel, dor era como rato. Todo mundo via, mas ninguém falava. Aprendi então que o mundo não era só cruel, era armadilha. Meus passos se tornaram leves, meus olhos desconfiados. Todo gesto escondia uma lâmina. Eu me movia como fantasma entre fantasmas. Se um dia houve inocência em mim, ficou apodrecendo naquele beco. Mesmo assim, guardei um último freio. Comecei a roubar apenas livros. Primeiro pelas figuras de animais e super-heróis. Depois pelas casas dos ricos, pelos cestos de lixo das escolas que negavam conhecimento aos filhos de Bel. Para muitos, livros eram um luxo impensável. Quem tem fome não lê, diziam. Eu descobri que era mentira. O livro mata a fome, sim. Não a do estômago, mas a da alma, que é bem mais voraz. Quando não podia roubar, comprava livros amassados em sebos que cheiravam a mofo e derrota. Qualquer cédula suada me dava outro mundo para habitar. E com eles desenhei futuros. Pontes, máquinas, cidades que talvez nunca existissem fora das minhas páginas. Foi assim que a engenharia me encontrou. E eu a ela. Certa vez, à beira do rio Turavas, encarei meu reflexo. A água turva devolveu algo que não era mais um menino. Era promessa. Era brasa. Mordi o vento. Cerrei os dentes e roubei a fala de um herói de quadrinhos, porque era tudo o que eu tinha para me armar. Que tremam, que se dobrem, que amaldiçoem o dia em que ouviram meu nome. E gargalhei. Stepan. O nome que minha mãe murmurara sem amor. O nome que um dia, jurei, o mundo aprenderia a temer.